papel dos bancos públicos de desenvolvimento, né, e nós temos aí alguns deles com mais de 70 anos de idade, talvez o mais conhecido entre todos é o Banco Mundial, né, criado no finalzinho da Segunda Guerra Mundial pelos acordos de Bretton Woods, né, e uma instituição que está aí até hoje muito ativa e participando mundialmente do desenvolvimento de diversos países, inclusive do Brasil. Então, são uma referência de instituições que, historicamente, atuaram nas falhas de mercado, no financiamento de longo prazo, né, na mobilização de recursos para a reconstrução do mundo no pós-guerra, tanto que o nome oficial do Banco Mundial é Banco de Reconstrução, né, é o BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Esse é o seu nome oficial. E, inclusive, vale ressaltar que a primeira operação do Banco Mundial, em meados dos anos 40, logo quando ele nasceu, foi para a França, para reconstruir a França destruída pela Segunda Guerra Mundial. Por que eu traço esse paralelo? Porque nós vivemos um momento de enormes desafios, né? Desafios trazidos pela Covid-19, pela pandemia, né? Onde é necessária uma atuação dos bancos públicos como atores anticíclicos, né? No momento em que boa parte do mercado privado enxuga os bancos comerciais, eu digo, e eles são desenhados para isso, as suas áreas de risco são desenhadas para enxugar recursos, é necessário um mecanismo, né, que ajude a estabilizar a liquidez no mercado e a sustentar a economia, e os bancos públicos podem atuar nesses momentos específicos como atores anticíclicos, não no tempo todo, mas nesse momento específico é importante a atuação deles com essa função. Né? E não é à toa que a Alemanha tem um banco de desenvolvimento muito robusto, que a Coreia do Sul tem um banco de desenvolvimento muito robusto, que a Inglaterra acabou de criar, a França, e poucos sabem, mas o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, tem um banco de desenvolvimento muito robusto e com uma carteira que é muito parecida com o nosso banco de desenvolvimento aqui de Minas Gerais. Tá? Agora, tem funções clássicas de banco de desenvolvimento no financiamento de longo prazo e, sobretudo, na parte da inteligência que foi sendo adquirida de conhecimento, e que já nos traz para um modelo de banco de desenvolvimento do século XXI. Tá? Nós temos, segundo as estatísticas e estudos de grandes consultorias, do Fórum Econômico Mundial, da McKinsey, do próprio Banco Mundial, temos um gap de déficit de infraestrutura muito grande no mundo. E no Brasil não é diferente. Né? E os bancos públicos sozinhos não têm capacidade de dar conta de financiar isso, os recursos não são suficientes. Né? Então, existe um papel aí para o banco público também ser um catalisador, um mobilizador, né, de recursos privados, que ele possa mobilizar os seus recursos também, mas que ele seja uma espécie de líder que tenha o que o mercado chama de skin in the game, né, no sentido de que ele participa de uma porcentagem dos projetos e que ele traga credibilidade para players, às vezes até estrangeiros que não conhecem tão bem a execução de projetos no Brasil, mas querem participar, que gostariam de ter um player que seja neutro, né? Um banco público ele é neutro do ponto de vista da sua orientação e que seja um parceiro de longo prazo. Então, isso pode ser muito útil e tem sido feito com muito sucesso na Europa, na África, na Ásia, muito sucesso na China, por exemplo, em outros países aí na região asiática. E no Brasil, a gente tem 31 instituições financeiras de desenvolvimento de todos os tamanhos, desde as menores agências de fomento até o grande banco de desenvolvimento, que é o BNDES, que podem estar sendo parceiros do mercado privado, né, em projetos e mobilizando esses projetos para o financiamento de infraestrutura, sobretudo infraestrutura sustentável, né, que esteja aí bem alinhada com agendas de futuro, né, já transformando aí a cara da nossa infraestrutura, da nossa economia e preparando aí para um futuro alinhado com as melhores práticas, com os acordos internacionais, inclusive de Paris, com a agenda dos ODS, né, do desenvolvimento sustentável. Então, eu vejo esse papel, eu tenho essa visão de futuro, é assim que a gente tem trabalhado com os nossos parceiros internacionais aqui em Minas Gerais. A nossa atuação, eu estou completando já mais de 2 anos à frente do banco, desde o começo de 2019, quando o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, me convidou
para assumir o banco. Nós temos uma diretoria toda ela técnica, tá? E nós aprovamos a nossa estratégia de 5 anos no nosso conselho de administração, logo na chegada, né, após de algumas rodadas de discussões, e alinhamos ela com a agenda do desenvolvimento sustentável da ONU, os 17 ODS, que produzem um framework muito interessante para avaliação e monitoramento. Ele é amplo o suficiente no sentido de abranger temas como saneamento, educação, infraestrutura, sustentabilidade, diversidade, direitos humanos e tantos outros. Então, ele dá um grande framework. É um framework que a gente, inclusive, internalizou com a ajuda de parceiros técnicos internacionais e que nos deu lastro para a emissão do primeiro título sustentável de um banco brasileiro, público ou privado. Então, nós fomos pioneiros nesse sentido, numa emissão que foi feita offshore, no mercado de Nova York, registrada lá, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, tá? Então, essa estratégia, ela está ancorada em alguns setores principais que refletem na nossa carteira hoje. Então, nós temos um trabalho importante com micro e pequenas empresas, e esse trabalho, inclusive, foi acentuado e revisto no começo de 20, por conta da pandemia. Então, uma atuação anticíclica é importante para o segmento mais vulnerável e que é responsável por mais de 60% dos empregos em Minas Gerais, com destaque, inclusive, para uma linha para micro e pequenas empresárias, ou seja, mulheres que lideram e que tenham pelo menos 50% do capital social dessas micro e pequenas empresas. Eu acho que isso é importante, a gente fomentar o empreendedorismo feminino. A gente atua bastante na cadeia do café, tá? Que Minas Gerais é o maior produtor nacional. Atuamos bastante na cadeia do açúcar e álcool e do agro em geral, inclusive com projetos na área de agricultura de baixo carbono, né, chamada ABC, que está crescendo no nosso portfólio. A gente está trabalhando bastante nesse segmento, e trabalhamos também com médias e grandes empresas, e também no segmento de financiamento climático e sustentável, projetos de energia renovável, de energia oriunda de bagaço, de tratamento de resíduos. Temos 10% da carteira com municípios e infraestrutura em municípios, inclusive, tá? Nós estamos falando de cidades inteligentes, nós estamos falando de projetos de urbanização, de tratamento de água, e temos uma equipe dedicada para a estruturação de projetos. Hoje nós temos um mandato para estruturar uma concessão rodoviária importante de aproximadamente 300 quilômetros, que cruza a região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive, recebemos um recurso do Banco Interamericano para apoiar essa estruturação e que será colocada para o privado assumir, né, essa concessão futura que nós estamos estruturando aí, que é um tema bem importante. Estamos trabalhando na área do saneamento e água, no desenho dos blocos regionais aqui de Minas Gerais, em apoio à Secretaria de Meio Ambiente e em parceria com a Copasa, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, um outro lado também da estruturação de projetos, onde haverá um investimento privado com um novo concessionário assumindo, esperamos com esses blocos, né, e já numa parceria também com o BNDES e o IFC, o braço privado do Banco Mundial, e atuamos muito na área de inovação, com um hub de fintechs, somos cotistas em 10 fundos de venture capital, então é uma carteira muito diversificada. O marco do saneamento que você fez menção, ele possui uma meta muito ambiciosa de universalização até 2030, né? É um horizonte próximo, né? Isso vai exigir um volume de investimentos, e investimentos que têm que ser eficientes, porque nós também conhecemos muitas histórias, infelizmente, aqui no nosso país, de uso ineficiente de recursos, né? Então, se conseguirmos atrair não só investidores, mas também operadores, uma vez que os serviços sejam concessionados de qualidade, experts mesmo na prestação, eu acredito que nós conseguiríamos atingir essa meta
ambiciosa. A gente tem alguns exemplos bem interessantes de novos grupos, nós aqui mesmo temos financiado alguns, trabalhado em parceria, e nós temos alguns instrumentos financeiros, né, como as debêntures incentivadas, 12431, o projeto de lei 2646 de 2020, que cria, né, as debêntures de infraestrutura, né? Esse é um projeto muito importante que está no Congresso Nacional, né, e que permitirá, né, às concessionárias de serviço público, companhias de telecomunicação, de energia elétrica, as SPS, né, as sociedades de projeto de propósito específico, emitirem essas debêntures, né, e permitirá aí, com papéis muito atraentes para os investidores institucionais, alocarem, mobilizarem recursos privados em larga escala para investimento nesses temas. Então, eu acho que há, entre esse projeto, outros que também estão no Congresso, na área de títulos sustentáveis, né, títulos de desenvolvimento, há uma série de projetos bastante interessantes, instrumentos que são utilizados por outros países que têm essa necessidade de investimento em infraestrutura, como o Brasil, inclusive países até mais desenvolvidos, e nós precisamos também subir nessa diversificação de instrumentos para essa mobilização de recursos mais eficiente, né? Sobretudo no momento também que o mercado brasileiro, os investidores estão diversificando as suas carteiras, temos aí plataformas que distribuem títulos, né? Então, um juro também um pouco mais baixo do que historicamente foi, né, muito mais baixo do que historicamente foi, o que significa um apetite por esse tipo de instrumento que é crescente e que vai ajudar, no final do dia, esse é o grande objetivo, o desenvolvimento do nosso país por meio desses projetos aí de infraestrutura, sobretudo de infraestrutura sustentável. Se a gente olhar a Lei Federal 12.431, né, de 2011, que criou as debêntures incentivadas, elas estavam mirando mais o investidor pessoa física, né? Então, pelo perfil dela, o tipo de incentivo embutido. O PL que a gente mencionou, o 2646, ele estaria focando em outro tipo de investidor, o investidor institucional, fundos de pensão, fundos soberanos, fundações filantrópicas, que poderiam atuar de maneira complementar, né, para também poderem direcionar uma parcela das suas carteiras aí para esses projetos de desenvolvimento de infraestrutura. Então, eu acho que é bem interessante, porque eles se casam, né? São complementares do ponto de vista do público-alvo e da mobilização de recursos para essa finalidade aí, que eu considero bastante nobre e que ajudaria, inclusive, o Brasil a atingir as próprias metas da Agenda 2030 da ONU, né, do desenvolvimento sustentável nesses temas relacionados à infraestrutura. Em termos de cenário, o cenário no Brasil ainda é bastante desafiador, né? Nós estamos aí com um certo atraso nas vacinas, e inclusive um atraso na própria calendário de vacinação da segunda dose em alguns estados, né? A gente tem acompanhado isso de maneira bastante de maneira próxima, né? Eu espero que com a capacidade de produção de vacinas no Brasil a gente possa avançar, né, com a chegada aí dos insumos e que a gente possa estar numa situação melhor em alguns meses. Isso ainda é uma pergunta, né? Mas eu espero que os esforços sejam feitos nesse sentido. A gente começa a observar os países que estão mais avançados, né? Aí ontem estive olhando reportagens dos Estados Unidos, já vimos reportagens de outros países, de Israel. Então, é interessante porque serve como uma referência de como o ambiente pode estar daqui a alguns meses, quando a gente chegar naquela taxa de vacinação por faixa etária já mais jovem, né? Então, eu acho que esse é um grande esforço que a gente tem que concentrar
muita energia nesse momento, e nós, inclusive, aqui em Minas Gerais, criamos uma linha emergencial para o setor da saúde ainda em março de 2020. Foi o nosso primeiro programa emergencial lançado em 16 de março de 2020, e nós pudemos ajudar o Estado, instituições públicas e privadas, empresas da cadeia de saúde, diagnóstico, teste, ventiladores pulmonares, criação de UTIs e outros insumos, a gente pôde dar esse apoio. Então, esse é um tema. O outro tema, que eu acho que é uma oportunidade e que vem sendo discutido em vários foros internacionais, inclusive, é como é que a gente relança a economia, né? O que pode ser chamado do Great Reset. Os europeus querem fazer o European New Green Deal, os americanos estão com um plano aí já lançado, anunciado pelo presidente Biden, extremamente ambicioso na parte de infraestrutura, e os especialistas estão comparando ele já ao Roosevelt, né, por conta dos programas dos anos 30, né, de infraestrutura, né, o New Deal, né, do Roosevelt, mas eu acho que nós precisamos, obviamente, beber nessas fontes, e sempre isso serve de referência, mas trabalhar dentro das características do Brasil, das nossas necessidades, né, um programa de retomada e de futuro, né, que ajude a gente fazer a transição da nossa economia para uma economia mais sustentável. A gente já tem bases, pelo menos do ponto de vista do setor elétrico e outros setores que são bastante interessantes. Isso vai ajudar a desmistificar e mudar a narrativa em relação ao Brasil. Obviamente que isso tem que ser somado a outras ações de proteção ambiental, outras ações aí simbólicas e dos compromissos do Brasil, mas eu acho que é uma oportunidade muito grande da gente poder ter uma retomada vigorosa, né, numa atuação tanto do setor privado. A gente tem visto bancos brasileiros, empresas brasileiras na vanguarda dessa agenda de futuro, e que os governos estaduais e federais possam se somar também, mostrando o repertório de políticas públicas inovadoras que vários estados vêm adotando, para que a gente possa ter uma retomada mais vigorosa. Isso precisa ser planejado, isso precisa ter um plano com ações concretas, né, criando o ambiente, inclusive melhorando o ambiente de negócios. Eu acho que isso é muito importante. O capital privado tem um papel essencial nisso, e o público ele pode ser um indutor, que vem junto, vai na frente, chama, uma espécie de farol, né, que possa ajudar aí nesse relançamento. Então, o setor público tem um papel muito importante, mas aliado ao privado dentro de uma estratégia aí que as ações estejam concatenadas.